alguns estudos em relação à hipertensão ocular, tá? A gente tem o OATS, a gente tem o EGPS. Eu vou falar do OATS porque, na verdade, o EGPS é uma cópia, né? É um gênio europeu do OATS, tá? Com alguns problemas que o OATS talvez não tenha. Então, aqui para a gente lembrar, são inúmeros pacientes com hipertensão ocular, definida aqui um paciente que tinha que ter pelo menos 24 de pressão em um dos olhos, tá? E esses pacientes eles vão ser randomizados para tratar ou não, para não ser tratado. O que eles viram? A ideia era ver se o tratamento diminuía a probabilidade desse teu paciente hipertensão ocular converter em glaucoma primário de ângulo aberto ao longo dos anos, né? E identificar preditores de conversão em 5 anos, em 10 anos e aí por diante. O que eles viram? Que tratar o hipertensão ocular diminuiu a chance desse paciente desenvolver glaucoma em 50% em 5 anos, né? Aí vem uma primeira ideia, vamos tratar todo mundo? Lembra que não muito tempo atrás, pressão acima de 21 era igual ao tratamento, né? Esse estudo aqui, de 20 anos para cá, veio desmistificar isso. Por que a gente não trata todo mundo? Né? Porque embora você tenha reduzido em 50%, a incidência foi muito baixa. Então você reduziu de alguma coisa próxima a 10%, a incidência no grupo não tratado, para 5% no grupo tratado. É uma redução de 50%, mas em absoluto só de 5%. E é esse número que entra no cálculo do NNT, do número necessário de tratamento, que dá alguma coisa mais ou menos 19 alguma coisa. São quase 20 pacientes que você tem que tratar para evitar que um desenvolva glaucoma primário de ângulo aberto lá na frente. Tá? Esse número abre um pouco ao longo dos anos, mas a grande maioria desses pacientes, apesar de ter pressões altas, não converte em glaucoma. Toda vez que você tem um grupo que converte e um que não converte, você tem que calcular o fator de risco, né, ou determinar os preditores de risco. E quais que foram nesse estudo, né? Esse eu acho que o fellow de glaucoma, o residente, tem que ter isso tatuado no braço, tá? A idade avançada, aqueles com pressão mais alta, razão de escavação de disco maior, a maior PSD, ou seja, que já tinha alguma alteração inicial no campo, você pode falar assim, né? E córnea mais fina. Mais tardiamente, a hemorragia de disco, em um report separado, foi elencada como um fator de risco importante, e o diabetes como fator protetor. A gente vai discutir um pouquinho disso. Tá? Então, o diabetes, a presença de diabetes em questionário foi um fator protetor. Por que alguns estão em negrito, outros não? Você vê que eu tirei razão escavação disco e o PSD do campo como preditor de risco. Porque pensando bem, numa análise como essa, numa análise multivariada de fator de risco, não faz muito sentido você procurar um fator de risco e esse mesmo fator de risco ser utilizado para desfecho lá na frente. Então, o que era o desfecho do estudo? A escavação aumentar ou o campo piorar. Se você já identifica isso no começo do estudo no baseline como um fator de risco, é mais ou menos assim, fator de risco para engordar, já está um pouquinho gordinho. Fator de risco para crescer, já ser mais alto, ou para terminar mais alto no estudo. Então, mais ou menos como se você já tivesse um glaucominha ali no começo, você teve mais chance de ter glaucoma. Então a gente meio que tira isso da análise, tá? A idade também é um fator bem paradoxal. Ou seja, quanto mais velho, maior a chance de ter glaucoma. Mas quanto mais velho, maior a chance de você morrer também, vamos dizer assim. Ou seja, o teu tempo de expectativa de vida para sofrer desse glaucoma, caso você desenvolva, é muito menor do que um paciente mais jovem. Então, a gente, mesmo a idade avançada sendo um fator de risco importante, a gente talvez se preocupe até mais com os mais jovens, tá? Eu vou discutir os principais aqui, que para mim serão pressão mais alta e córnea mais fina. Então, o que o Oates mostrou para a gente? Então, foi o primeiro estudo que mostrou a córnea como fator de risco, a espessura de córnea como fator de risco independente para desenvolvimento de glaucoma. Hoje a gente sabe que é para tanto desenvolvimento quanto para progressão da doença. E como é que a gente pega esse suspeito pela pressão e maneja ele no dia a dia? Eu também falo para os meninos, tem que decorar isso aqui. Não é muita coisa, é basicamente saber que valores de córnea, que aumentam o risco, diminuem o risco, que valores de pressão. Então, o risco médio, eu falei para vocês, foi 10% aqui, tá? No meio. E aí a gente tem os de baixo risco e de alto risco. Aqui na abscissa, quanto maior a espessura de córnea, menor o risco. Quanto menor a pressão, menor o risco. Então, pega aqueles com pressão aqui abaixo de 24, por exemplo. E espessura de córnea acima de 588, o risco de glaucoma em 5 anos foi de 2%. Não dá para tratar esse hipertenso. Tudo bem? Vamos para o outro lado. Se você pegar um hipertenso com pressão acima de 26, espessura de córnea abaixo de 555, o risco dele desenvolver glaucoma é de 36% em 5 anos. É quase 4 vezes o risco médio dessa população. Você tem que tratar esse paciente. Tá? Antigamente a gente tinha um cutoff
para tratar, ou seja, que era 26 no primeiro consenso do SBG, hoje a gente não tem mais, você tem que trabalhar aqui com os fatores de risco. Então, o paciente médio aqui você ponderar, o paciente que você tratar, e o paciente de alto risco você precisa tratar. E aí no meio do caminho a gente vai ponderando. Só chamar atenção, córnea grossa aqui é córnea acima de 588. Não tem nada a ver com a espessura de córnea do tonômetro ali, tá? E pressões altas, aquelas acima de 26. Falei que diabetes foi um fator protetor, eu vou passar relativamente rápido nisso aqui, senão eu fico falando meia hora disso, é um tema que eu gosto. Mas a gente sabe assim, o diabético tem pressão no olho mais alta. Nem por isso o diabetes é fator de risco para glaucoma de ângulo aberto. Você fala, mas lá no câncer que eu li que é. É porque é estudo transversal, ou seja, eu falo muito isso para os fellows, o diabético, quem que tem mais chance? Eu tenho glaucoma, o Guilherme que está aí tem glaucoma. Eu sou diabético, o Guilherme não é. Quem que tem mais chance de ter glaucoma diagnosticado? Eu. Porque eu vou lá fazer fundo de olho, mapear pelo diabetes, e vou acabar descobrindo meu glaucoma, o Guilherme, que não tem diabetes, só faz óculos e nunca vai saber, ou vai demorar muito mais para saber se tem glaucoma, nunca vai saber. Então você tem essa associação em estudo transversal. Mas estudo longitudinal, normalmente o diabetes, tá? Muito contraditório isso, ele não entra como fator de risco. E no outro ele foi protetor. Qual que é a lógica? Primeiro, o diabético tem pressão mais alta e mesmo assim nem desenvolve glaucoma. Então você já começa a pensar que teria alguma coisa protetora. Por que o diabético tem pressão mais alta? Não é só pela espessura de córnea, mas é pela rigidez corneana, pela esterese corneana. Lembra que o diabético, uma vez que ele tem ectasia, ele tem ceratocone, a chance de progressão da ectasia é menor do que no não diabético. Principalmente no diabético mal controlado, né? Então ele tem glicosilação das moléculas de colágeno, aquela córnea fica mais rígida. Se a gente trazer isso para o glaucoma, a gente teve a oportunidade de estudar isso em alguns estudos. Imagina todo o arcabouço de colágeno ficando mais rígido, né? Ou não só mais rígido, com uma esterese maior, né? Uma capacidade de não ter uma deformação crônica às custas da pressão, tá? Esse conceito de esterese. E esse paciente poderia sim, sendo hipertenso ocular, ele acabar tendo um menor risco de desenvolver glaucoma do que um paciente que não tem a diabetes. E hoje a gente sabe que a esterese é super bem documentada como esterese baixa, maior chance de desenvolver glaucoma e entrando glaucoma de progredir. Pena que a gente não acessa isso, não está tão fácil acessar isso no dia a dia. E tem até editorial, para quem quiser ler, pode tirar foto. Eu dei para os meninos lerem isso, acho que segunda-feira, ontem, explicando por que talvez o diabético realmente tenha um prognóstico melhor. Então, as primeiras peças do quebra-cabeça. Idade avançada, pressão mais alta, córnea mais fina, hemorragia de disco. O paciente chegou, sendo suspeito pela pressão. Você vai ponderar esses fatores na hora de decidir como manejar ele. Tá? O que vem de outros estudos? História familiar no outros não foi significativa, mas o jeito que a história era coletada era complicado, era questionário. Então eu desenvolvi glaucoma, mas eu falei que eu não tinha. E, na verdade eu tinha, mas eu confundi e falei que era catarata, por exemplo. Tá? E por aí vai. A raça negra não foi identificada no outros, mas foi em outros estudos. Tá? Hipertenso é relativamente tranquilo. Não tem muito o que discutir, como vocês viram. É pressão, córnea, principalmente pressão em córnea, ponderando para a saúde geral, a história familiar, expectativa de vida. Mas a grande maioria dos hipertensos do consultório são pacientes hipertensos de quanto? 20, 21, 22, a gente nem define talvez como hipertenso. A grande maioria desses pacientes nunca vai desenvolver glaucoma, e na maioria das vezes a gente não faz sentido tratar esses pacientes. Vamos agora para o suspeito pelo disco, é bem marcada, né? Não em gravidade do desfecho, né? Inclusive, vocês vão ver que a chance do suspeito pelo disco desenvolver glaucoma é parecida com o do hipocolar, né? Mas é dificuldade de manejo. A gente tem muito menos estudos com a gente. Se um paciente que só por ter uma escavação grande, se ele tem mais chance de desenvolver glaucoma do que um paciente que não tem essa escavação grande, tá? Dados, se um paciente como esse aqui, não tendo glaucoma hoje, se ele tem mais risco de desenvolver glaucoma do que se esse mesmo paciente tivesse uma escavação de 0,4, por exemplo, tá? Então a gente vai pensar aqui o que aumenta a probabilidade desse paciente, no teu consultório aqui de 58 anos, pressão de 18 com campo inconclusivo, ter glaucoma ou não, tá?
Esse, para quem for fellow ou residente, se quiser printar a tela, vou até deixar aqui, esse eu acho que é o estudo mais bacana que tem nesse tipo de conceito. Porque ele começa o estudo meio que narrando uma entrada do teu paciente no consultório e o que você pode observar desde a hora que ele chega no consultório até a hora que você vai examinar ele. Ou seja, o que aumenta a chance do teu suspeito a ter glaucoma. É uma coisa transversal mesmo. Ele é míope, dá um pontinho para ele. O pai tem glaucoma, dá mais um ponto. Ele é negro, ele ganha mais um ponto. E por aí vai. Tá? Eu vou mostrar para vocês. O que ele identificou? Alta miopia, que é uma coisa que há alguns anos a gente falava muito pouco, e hoje é uma praga no consultório, né? A história familiar, raça negra, a idade avançada. É claro que a pressão, o tamanho da escavação, a simetria, a hemorragia, eles aumentam a probabilidade desse paciente ser um glaucomatoso ou não, tá? Mas a pressão, ele é bem claro, né? Você não consegue ter um corte de segurança assim, abaixo dessa pressão ninguém tem glaucoma, e nenhum corte assim, acima dessa eu garanto que todo mundo tem glaucoma, tá? Então a pressão ajuda, mas não dá para você exigir pressão para fazer diagnóstico e nem para dar diagnóstico com base em pressão. Seja a pressão do consultório, seja um teste provocativo, seja uma curva, você não dá diagnóstico com isso, tá? Esse é o estudo, e essa é a tabela principal do estudo, tá? Então ele mostra a acurácia de alguns fatores de risco para identificar se aquele paciente tem ou não tem glaucoma. Olha que interessante aqui a miopia. Se vocês forem ver, né, a prevalência e o odds ratio aqui de miopia, ele é parecido com o de história familiar. Ó. Se a gente for para os automíopes, aí tem pouco estudo. Mas você vê que você não precisa ser automíope. O míope moderado, aqui a partir de 3 dioptrias, aqui ele fala em dioptria, mas eu tenho certeza que se você falasse em comprimento axial, porque óbvio não tem a ver com miopia de índice, isso tem a ver com miopia axial, essa relação seria até mais forte. É um olho maior, que tem uma esclera mais fina, que tem uma esclera peripapilar mais fina, que tem uma lâmina cribiforme mais fina, eventualmente vai ter uma pior relação ali em termos de gradiente de pressão translaminar, ou seja, uma mesma pio faz mais estrago nesse olho do que faria no olho com arcabouço mais robusto, vamos dizer assim, né? É um olho biomecanicamente menos favorável, né? Ou menos protegido. Então não precisa ter muita miopia para aumentar a probabilidade desse olho suspeito já ser um glaucomatoso, tá? A história familiar, a raça negra e a idade. E um aumento meio que exponencial com a idade aqui, tá? Então, qual que é o problema? A grande maioria das vezes, desses nossos pacientes com disco suspeito, ele chega, a grande maioria das vezes a pressão está normal, e é normal, se você pegar um estudo populacional, em pacientes que foram longitudinais, pacientes que foram desenvolvendo glaucoma, metade desenvolve glaucoma com pressão abaixo de 21. Então, metade dos nossos suspeitos tem pressão normal. Se os doentes têm, né, pressão normal, na metade dos casos, abaixo de 21, normal, estou falando estatisticamente normal, que dirá dos suspeitos, a grande maioria tem pressão de 17, 16, 18, né? E aí você pede o campo visual, esse campo visual vem inconclusivo. Ele vem com falso positivo, falso negativo, vem uma sujeirinha ali, ele não te dá muita dica. Você repete, eventualmente você vai levar uns 2, 3, 4 campos para conseguir ter alguma informação. O que a gente sabe de, igual mostrei do Oates, a gente tem algum Oates para esse tipo de paciente, né? A gente não sabe praticamente nada. Então você não tem estudos de follow-up longo que pegam um suspeito pelo disco aqui, com uma escavação um 0,7, e pega um grupo de também olhos normais, mas que tem uma escavação pequena, acompanham esses pacientes ao longo do tempo e comparam a chance de desenvolver glaucoma nos dois grupos e que identificam um fator de risco. A gente não tem. Tá? Então a gente sabe muito pouco. O que a gente pode fazer para entender? Se um paciente com pressão normal desenvolve glaucoma, ele é um paciente com glaucoma de pressão baixa, glaucoma de pressão normal. Então a gente pode tentar roubar preditores de risco desse grupo de pacientes em específico, que desenvolve glaucoma com pressão baixa, certo? Alguém que constantemente tem pressão de 13, 14, 16, 15 e tem um disco suspeito, se ele desenvolver glaucoma, vai ser um glaucoma de pressão normal, tá? O que a gente identifica de diferente no glaucoma de pressão normal? Sexo feminino, que a gente não tem essa predileção por sexo no glaucoma primário de ângulo aberto. DVP aqui não é descolamento vítreo, tá? É desregulação vascular primária. Então tem todo um fenótipo, tem todo um perfil desses pacientes. Vai depender da região, tá? Mas se você pegar uma coisa global, esse tipo de perfil é mais comum em caucasiano, em asiático,
mulher de meia idade. Normalmente são pacientes magras, com extremidade fria, que tendem a ter algum fenômeno vascular do tipo Raynaud, enxaqueca, tá? Que tem intolerância ao frio, como eu falei, extremidades frias, dorme com duas meias. A anamnese é importante nessa hora, tá? São pacientes que têm pouca sede. Essa relação de extremidade fria tem relação com dificuldade de indução de sono, elas demoram para dormir. Depois que dormem bem, mas demoram para dormir. E tem correlação, se você fizer termografia, você vai ver que tem essa correlação, tá? Com sono. Você consegue pegar esse perfil. É muito incomum um paciente negro, obeso, de 88 anos, com glaucoma de pressão normal. Então tem todo um perfil, né? Essas pacientes, elas têm dificuldade de reabsorção de sódio na região tubular proximal dos rins, por isso que elas têm, às vezes, a hipotensão ortostática, tem PA baixa, essa PA tende a baixar mais ainda durante a noite, trazendo problemas de perfusão, pressão de perfusão ocular. Então é todo um perfil, né? Os pacientes fazem hemorragia de disco mais do que o normal. Então, óbvio, você pegou uma hemorragia de disco no paciente com esse perfil, você pensa menos no descolamento vítreo, de vítreo posterior, alguma coisa, você já pensa mais em glaucoma, né? E, como eu falei, essa parte da PA é importante nesses pacientes. Então, tem todo um perfil que, num disco suspeito, aumenta com pressão normal, aumenta a chance desse disco não ser só suspeito e, eventualmente, a ser uma paciente doente, tá? O que a gente tem de estudo nosso nessa linha, né? Então, a gente tem um estudo do Diego, da PLOS ONE, não tem muito tempo, e o que a gente observou foi justamente isso. A gente pegou pacientes com escavação grande, pressão normal, todo mundo tinha que ter escavação grande e pressão normal, mas um subgrupo já estava doente, um subgrupo tinha anos de acompanhamento sem doença. Então, a nossa ideia foi pensar, ok, esse tem pressão normal, escavação grande e não desenvolveu glaucoma. Esse tem pressão normal, escavação grande e desenvolveu glaucoma. O que separa esses pacientes? Na nossa população aqui em São Paulo, então foi mais comum em orientais, aqui são japoneses, tá? A gente bota asiáticos, mas são japoneses, os mais idosos, nos discos menores e naqueles com escavação maior. O disco é importante aqui. Tá? Então, uma escavação grande, suspeita, num disco pequeno, aumenta muito a probabilidade desse paciente estar doente do que se for num disco grande. Lembrar, a gente tem outro trabalho nessa linha, que discos grandes, aquelas regrinhas que a gente aplica, regra Isant, a escavação nasal, desnudamento de vaso circunlinear, nada disso se aplica a discos muito grandes. Esses discos, eles têm uma distribuição da rima neural, um padrão da distribuição dos vasos diferente de olhos normais com discos pequenos, tá bem? Qual que foi a relação que a gente viu? Para cada milímetro quadrado de disco, o teu paciente tem direito a ter uma escavação 0,21 maior. Então eu tenho um disco de 2, o Guilherme tem um disco de 3, a minha escavação é 0,4, só pela diferença de disco, o Guilherme tem direito de ter uma escavação de 0,61 e continuar sendo um paciente normal, tá? Outras coisas que a gente tentou ver nesse mesmo grupo de pacientes, isso também é um outro trabalho nosso, mais ou menos o quanto que o ACT te ajuda nesses pacientes. Então, pensa comigo aqui. Eu tenho pacientes com pressão normal e doentes, tenho pacientes com escavação grande, mas sadios. Quando você pega um estudo de OCT, normalmente você compara doentes e o teu grupo controle é um grupo que não é um grupo de suspeito, é um grupo de controle. Pacientes com escavação 0,2, 0,3, com pressão normal, e aí a performance do aparelho é muito boa. Mas na prática, eu não quero saber se aquele separar a escavação fisiológica da grande. Eu quero separar o suspeito, que aparentemente é normal, do suspeito que eu tenho certeza que está doente. Mais uma vez, esses aparentemente normais tinham 3 anos de acompanhamento. Tá? E o que a gente viu? A área sobre a curva do OCT, seja para a camada de fibras nervosas peripapilar, seja para avaliação da mácula, sem diferença, inclusive, na performance desses dois parâmetros, era uma área boa, tá? Melhor que jogar uma moeda, que seria essa linha aqui a 45 graus, mas é muito aquém de uma performance que você costuma observar no OCT, ou seja, ele te ajuda pouco, mas ajuda muito menos do que quando você pensa em separar olhos com uma aparência mais fisiológica de olhos nitidamente doentes. Ou seja, ele te ajuda pouco. Essa aqui, para você ter uma ideia, é uma área sobre a curva ROC de estudos de OCT com pacientes nitidamente doentes, separando de pacientes bem normais. Olha a diferença da área da curva, a diferença da área aqui do nosso estudo. E aí tem estudos, assim, bem nessa linha, um pouquinho diferente do nosso, que trazem resultados até piores, tá? Então isso aqui é a capacidade do OCT
Isso é interessante vocês ouvirem. Capacidade do OCT, em termos transversal, eu quero que o OCT hoje me diga se essa escavação suspeita tem risco de desenvolver glaucoma lá na frente. Tudo bem? Que é justamente o primeiro caso que eu mostrei. Eu mostrei um disco suspeito, a gente fez o OCT deu normal, e aquele paciente já estava doente. Então ele teve uma sensibilidade ruim. O que esse estudo mostrou? Então aqui é um número bem grande de olhos, com aparência suspeita. Quantos converteram? Menos de 10%. Né? E o que eles viram? A sensibilidade do OCT foi muito ruim. A sensibilidade muito baixa. Tá? Entre os que converteram, todos tinham exame normais de baseline. Entre os que não converteram, todos tinham exame normal no baseline. Mas muitos converteram e tinham exames normais no baseline, como a paciente que eu mostrei. Então, o uso transversal do OCT, ele pode dar alguma ajuda, principalmente especificidade, mas a sensibilidade dele é baixa. O exame normal não te impede de ter que continuar acompanhando esse paciente. Como é que o OCT te ajuda mais? No uso longitudinal. E aí a parte bacana. Ou seja, a mesma forma que você vai fazendo retinografias ao longo do tempo, campo visual ao longo do tempo, você não vai exigir que o OCT naquele dia, na primeira consulta, te conte o que vai acontecer. Você faz uma série de OCTs ao longo do tempo, e aí sim, a taxa de mudança, a perda em micra da camada de fibras, ou dos complexos de células ganglionares, mas nesse estudo, da camada de fibras ao longo do tempo, ela é muito preditiva de conversão. Então você começa a perder fibra ali, um jeito acelerado, independente se está verde, se está vermelho, esquece isso. Você vai ter perda de fibra por ano, é análise de progressão. E vai comparar isso, você vai ver que lá na frente, esses olhos com uma perda de fibra mais acelerada são aqueles que vão desenvolver perda de campo e aumento de escavação. Então, para cada micra por ano que você perde, você dobra o risco desse suspeito de converter em glaucoma. Quantos por cento converteram? Próximo a 9% em 2 anos. Falei, parecido com aquele grupo do Oates, tá? Então dá uma taxa de menos de 5% ao ano. Por isso que a gente bate muito na tecla. Para você tratar um suspeito pelo disco, salvo condições específicas que a gente vai discutir, você tem que ter muita certeza de que ele está doente. Porque se você não tratar, ninguém imagina. A chance de você acertar em 2 anos é de mais de 90%. Então não tratei ninguém. Você só comeu bola em 8,8% em 2 anos. O oposto, eu tratei todo mundo, porque eu sou agoniado e quero tratar todo mundo preventivamente. Você teria errado em mais de 90% dos pacientes. E essa é a conclusão do editorial em cima de alguns estudos, dizendo desse uso transversal, né? Eu acho bem bacana isso aqui, é do Henry Paul, que é o editor-chefe do Ophthalmology, ele chama atenção. Tem que fazer exame de tomografia do segmento posterior? Tem que ver camada de fibras? Tem que fazer complexo de células ganglionares? Tem, né? Mas pensando em definição de conduta transversal no suspeito, ele é necessário, mas de forma alguma suficiente. Você vai juntar ele com o campo, com a foto, com a história, com a pressão, com o exame clínico, e eventualmente não vai decidir naquela hora. Você vai afastar a doença, ou seja, não vejo nenhum sinal definitivo de glaucoma, e vou seguir esse paciente ao longo do tempo, que é isso que a gente vai discutir aqui agora. Então, caso é duvidoso, o que você vai fazer? Aí essa dúvida, sigo de perto ou trato preventivamente? Desde que você tenha condição de acompanhar o seu paciente, tá? Eu não tenho dúvida de que, na ausência de certeza do diagnóstico, o mais correto é seguir o seu paciente de perto. Conta, como é que você vai seguir? Cansei de seguir paciente por 10 anos com campo e foto só. Eu comecei a incorporar mais o OCT para acompanhamento mais recentemente. Tá? Uma que muitos dos OCTs até poucos anos atrás não tinham análise de progressão. Então você ficava fazendo exame, mas você não tinha como fazer essa análise de progressão. Outra, que vira e mexe você troca de OCT. Vira e mexe eu falo, a cada 5 anos para segmento de glaucoma não é nada. 7 anos. Tem um colega meu, o Fábio, por exemplo, ele tinha um Optoview, usou durante 8 anos, comprou um Cirrus. O que ele fez com os dados do Optoview dele? Nada. Deixou o Optoview lá, colocou um vaso em cima, e hoje ele fica lá segurando o vaso. Ele teve que começar tudo do zero com os Cirrus dele. Por sorte, ele tinha um monte de retinografia desses pacientes e consegue continuar acompanhando os pacientes dele. Então, o que é? Documentação. Retinografia, head free para ver camada de fibras, para ver hemorragia, foto de papila e campo visual. Eu acho que com isso aqui você não vai cegar ninguém. Se você quiser um diagnóstico ainda mais precoce, pensando no suspeito, incorporar o ACT e analisar a taxa de mudança ao longo do tempo, não ficar tão preocupado se está verde ou vermelho, mas analisar a taxa de mudança ao longo do tempo, me parece ser a coisa mais sensata. Tá? Talvez uma taxa a cada 6 meses no começo, né?
se é um paciente que você tem um nível alto de suspeição, né, história familiar, etc e tal, faz 3 exames no primeiro ano, tá? Para você ter logo uma taxa. Você não vai conseguir ter taxa com 2 exames nem com 3. Você vai ter taxa de mudança com 5 exames em diante, tá? E por que a gente fica tranquilo em acompanhar esses pacientes? A gente, como eu falei, a gente não tem evolução, história natural do suspeito pelo disco. Muito pouco, mostrei 2 estudos. Mas a gente tem do doente. Hoje a gente não faz mais estudo assim, mas a gente tinha um estudo em que você tinha braços do estudo não tratado em pacientes doentes já. Doente com perda de campo significativa. No MGT, por exemplo, no World Manifest Glaucoma Trial, são pacientes recém-diagnosticados, mas o pessoal confunde às vezes como se fossem pacientes leves, eles não são leves. O MD aqui, se não me engano, era até menos 16, tinha gente bem doente aqui. E eles não tratavam, só tratavam na vigência de progressão. E o que eles viram? Aquele nosso medo do paciente 1 ano cegar, né, o progressor rápido, só 7% dos pacientes aqui foram progressores rápidos. Então esse segmento de pertinho é por causa desses 7%. E da necessidade de ter logo um bom baseline para acompanhamento. Mas a grande maioria dos pacientes, mesmo doentes, com glaucoma primário de ângulo aberto, sem tratamento, a grande maioria vai caminhar taxas muito lentas nesse começo da doença. Tá? Glaucoma de pressão normal, mesma história de evolução. Você pegar aqui em 7 anos o normal tension, mais da metade dos pacientes não progrediram sem tratamento. Eu disse que a gente ia ponderar para algumas coisas. Expectativa de vida, saúde geral, capacidade de segmento. Então a gente bate muito com isso às vezes no SUS, né? Puxa, mas eu vou tratar, é olho único, porque o paciente, você vê, eu pedi para ele voltar em 6 meses, ele voltou em 2 anos, ele já perdeu um olho por trauma, é um nervo suspeito, então você vai tratar. E se for tratar, tratar direito, tá? Não assim, eu vou dar um timololzinho porque eu estou na dúvida. Isso não existe. Se você decidiu tratar, você vai escolher a melhor opção de tratamento, vai trazer uma redução de pressão significativa e vai tentar acompanhar esse paciente, tá bem? Quando eu falo em saúde geral, eu não estou falando do idoso aqui, tá? Eu estou falando saúde de qualquer um. Se eu pegar um paciente da minha idade, ó, 40 anos, renal crônico, faz diálise 3 vezes por semana, a expectativa de vida dele é de 5 anos. Então você vai ser menos agressivo num paciente como esse, tá? Essa frase aqui não é minha, essa frase é do Paulo Augusto aqui da escola, ele bate muito nisso. Você precisa de tempo de consulta, né, para convencer o teu paciente que numa doença crônica, lentamente progressiva, onde a maior parte desses suspeitos, assim, ele já deu certo, ou ele nunca vai ter, e se ter, você vai pegar tão no comecinho que ele nunca vai ter uma sequela, né? Então você tem que convencer ele que seguir de perto é uma forma de tratar, né? Seja como você for fazer, essa é a ideia. Você tira a ansiedade do paciente e segue ele de pertinho. Obrigado pela atenção de vocês aí. Thiago, obrigado mais uma vez, viu, cara? Brilhante a aula. Obrigado por ajudar a gente mais uma vez, me ajudar aí com todo o seu conhecimento. Eu acho que a escolha do tema, quando a gente conversou, foi brilhante, né, cara? Porque isso é a rotina do dia a dia, né? Como você mesmo falou, né? A questão dos livros, OCT, cirurgia, isso é o que mais se discute atualmente. Porém, a rotina do consultório é isso que você falou mesmo. São casos suspeitos, tanto para a gente que faz glaucoma, quanto para os colegas que são generalistas. Então, eu acho que, assim, uma frase que você falou uma vez lá no Boss, que eu levo comigo, o glaucoma não é câncer, né? Então, ele te dá tempo para fazer o diagnóstico. Não precisa ter aquela pressa do diagnóstico, mesmo porque uma vez que você faz o diagnóstico, você cria um estereótipo do paciente de uma doença crônica e ele logo em seguida vai procurar no Google, ele já começa a achar que ele vai ficar cego, então ele começa a girar com um monte de colegas, pedindo segunda, terceira, quarta, quinta opinião, até que eventualmente ele acha um que tem a coragem de suspender a medicação. E em relação ao acompanhamento, tá? Algumas coisas que eu já tinha conversado contigo, mas eu queria saber a tua opinião. E fazendo até um gancho com o Marcelo sobre esse aumento de incidência que a gente está tendo de casos de pacientes míopes, moderados e alto-míopes. Então, aqui são 2 perguntas. O que você usa em termos de rotina de acompanhamento para esses pacientes? Você diminui o tempo entre exames? Você acompanha mais de perto, enfim. E uma outra pergunta, isso pensando aí no acompanhamento, tá? Eu jamais sei a sua ideia, mas enfim,
existe alguma situação onde você acha que os testes provocativos, sejam eles sobrecargas ou curvas tensionais, nesses casos suspeitos, eles têm alguma valia? Vamos colocar assim? Guilherme, primeiro, eu que agradeço vocês a oportunidade, tá? Como eu te falei, o tema é bacana, é o dia a dia do consultório, e a parte difícil do consultório, tá? Parece que os meninos estão, a gente na residência, a gente sai com aquele ranço do tipo de atendimento, né? Você está acostumado ali, eu estava na escola quinta passada. Ciclofoto, tira o tubo que está exposto, coloca o segundo tubo, aí não tem o segundo tubo, aí você faz a ciclofoto de novo. Então, você não tem muita propedêutica, não tem muito o que discutir, né? Por exemplo, principalmente em serviço terciário, em um ambulatório grave, e os ambulatórios hoje, a gente tende a ir tirando os casos mais leves, mandando para o posto. Então, quando o pessoal chega na clínica, você vê que o pessoal não tem cacoete nenhum para segmento de manejo de suspeito mesmo. E não por culpa deles, né? Você não tem... Isso não é muito explorado em livro, não é muito tema de aula, né? Você tem esses estudos que estão começando a ficar antigos, né? O Oates, tudo bem, tem um monte de report, né? Sei lá, tem 13, e está com mais de 13 anos de acompanhamento já nesse paciente. Mas não é um tema muito acompanhado, né? Então, do míope que você colocou. Eu não dava tanto valor para isso até aprender na marra, tá, Guilherme? Era uma coisa que eu estudava mais Sempre gostei do tema, a gente tem estudo nisso. Vi aula de biomecânica, tem uns caras fora do Brasil, assim, sensacionais disso, né? Tem laboratório de biomecânica. Tem pessoal, você vê isso na Arvo, eles discutem todos os mecanismos, eles, enfim, mexem com macaco, sacrificam macaco, eles vão vendo por que esses óleos, eles provam por A mais B, por que esses óleos têm mais chance de desenvolver glaucoma. Na prática é difícil, porque você não... Eu discuti isso com os meninos outro dia. Você precisava de um... Porque não é um parâmetro, não é só o comprimento axial. Ele pode ter um olho grande, mas ele tem a córnea grossa, e aí muda tudo, entendeu? Mas o dia que a gente tiver um índice que combina tudo isso, entendeu? Uma coisa que você leva em consideração... Mesma coisa de ângulo fechado, vou te dar um exemplo. Não tem um trabalho de OCT que você tem um parâmetro lá do OCT ou do BM que te fale, ó, esse cara vai se lascar com esse ângulo lá na frente. Porque o ângulo é meio estreito, o cristalino é grande, mas o olho é maior. Você tem que ter uma série de parâmetros. Você tem que montar uma função linear discriminatória. Quando você tiver isso para o míope, aí você vai poder usar isso no baseline. Ó, seu João, você desenvolveu glaucoma com 20. Muita gente não desenvolve. O senhor é míope, o senhor tem olho grande, você tem olho de 27. Além disso, a tua córnea tem 490. Então, não vou te baixar de 18 para 14. Nós vamos para 10. Porque eu sei que o teu risco de converter de progredir é 3 vezes maior do que um paciente na média. Como a gente não tem isso, o que eu faço na prática? É o que você falou, eu vejo mais de perto e busco uma pressão mais baixa. É difícil documentar a progressão nesses pacientes. O disco no automíope é difícil de ver piora. Quando eles progridem, a perda, tanto anátomo quanto funcional, é mais central. Então é como se eles tivessem uma fragilidade no feixe. Tem a ver um pouquinho com o tilt do disco, né? Então, eles abrem a doença, às vezes, com escotoma paracentral, eles fazem doença mais cedo, eles precisam de menos pressão. Então, o míope é aquele cara que fica cego com 60 anos, se você comer bola. Tá? Com pressão de 16 na tua frente. Não é o cara que faz isso com 30. Teste provocativo, ou qualquer... E não falando do teste, tá? Mas teste provocativo, a pressão por si só, para diagnóstico, para separar o suspeito, como você colocou, o suspeito do doente. A pressão por si só não serve. Então não é nem tanto uma culpa do teste, é uma culpa do parâmetro pressórico, né? Então, tanto que quando eu entrei na residência, faz muito tempo, foi quando a pressão saiu da definição da doença. Porque não fazia mais sentido você ter tanto paciente com 25 que nunca vai ter glaucoma e tanto paciente com 15 fazendo glaucoma. Mas no meu livro do CBO, quando eu era residente, ainda estava lá. Glaucoma é pressão elevada, mais perda de célula ganglionar e defeito de camada de fibras. Aí no meu ano caiu, graças a Deus. Proteste. Até discuti isso com os meninos ontem também. Então, hoje não usam mais para diagnóstico, né? Mas vira e mexe você vê alguém discutindo um caso de suspeito e coloca o resultado do teste. A gente bate nisso porque nem quem gosta do teste usa para isso. Né? Então tem trabalho do SPAFE, tem um monte de trabalho lá da década de 70. O indivíduo não suspeito, o normal, a tua secretária do consultório, quase 30% faz picos acima de 6 no teste. Então você tem falso positivo em gente que não é nem suspeito, é gente normal. Se eu fizer em você, pegar 10 aqui na turma, aqui do grupo,
em 30% você vai ter picos no teste sobrecargaído. Tá? Então, e muitos doentes não fazem pico nenhum. Então, a sensibilidade e especificidade do teste para diagnóstico da doença, por isso que ele foi abandonado. Tem um artigo que chama a inutilidade do teste, não é meu, é da década, acho que eu não tinha nascido, mas a inutilidade do teste para diagnóstico do glaucoma. Então, a gente não usa. Então, eu quis fazer essa pergunta, apesar de já saber a sua opinião, como a gente tem vários colegas aqui, a gente ainda vê que a dúvida sobre carga, enfim, ainda é algo que o pessoal costuma pedir, se sentir confortável diante do resultado. Não teve nenhum pico, porque o paciente está bem tratado. Então, assim, eu acho que uma coisa importante isso daí. Isso também é uma das coisas que eu aprendi contigo quando você entrou lá. A questão, a gente chegou a discutir bastante sobre essa questão de testes provocativos. Acho também que a rotina, muitas vezes, de ambulatório, principalmente ambulatórios mais graves, ela não dá tempo para a gente conversar sobre isso, discutir com o visual da forma que a gente deveria discutir. E deixa eu te falar uma coisa. Aqui tem uma pergunta que um colega do CEP. Ele está perguntando assim, em relação ao glaucoma de pressão normal, quando você comentou sobre o sexo feminino, você leva em consideração também, você também está falando, levando em consideração a idade, é mais comum depois dos 60 anos? Então, no nosso estudo, Guilherme, assim, você pegar no livro, ele fala, né, o glaucoma de pressão normal, ele é mais comum nos pacientes mais idosos. Tá? Então, assim, realmente, você não tem um glaucoma de pressão normal do jovem sadio de 23 anos. Não tem. O pessoal às vezes vem discutir, esse cara aqui tem uma escavação 0,8, ele tem uma pressão de 16, eu tô achando que é glaucoma. Eu falo, que glaucoma que ele tem? Glaucoma de pressão normal do jovem sadio? Glaucoma juvenil de pressão normal, que não existe? Né? Ele pode ter um burnout, né? Usou corticoide, essas coisas. Mas esse tipo de informação, claro que a idade é importante. O que ele colocou foi excelente. A única coisa é o seguinte, eu, quando eu estudava, eu tinha essa impressão de livro de que eram pacientes mais idosos. Ele coloca como assim, fossem mais idosos que aqueles com glaucoma primário de ângulo aberto. Tudo bem? E aí tem uma confusão, porque é complicado em estudo. Em estudo eles fazem corte, você pega no normal tension, o corte foi em 23. Então todo mundo que tinha pressão de 23 para baixo tinha glaucoma de pressão normal. Aí você entope o estudo, inclusive as características epidemiológicas dos pacientes, de glaucoma de pressão alta, pacientes normais do dia a dia do consultório. E aí você tem sim, quando o paciente mais velho, lembra, ele perde componente elástico da cabeça do nervo óptico da esclera peripapilar. Então a gente sabe que o paciente mais velho, ele precisa de menos pressão para fazer glaucoma do que alguém da nossa idade. Né? Você precisa de menos pressão do que eu. Então nesse conceito, esse paciente, quanto mais velho, ele faz impressões, eles estão de menos pressão para causar glaucoma. E aí ficou essa ideia de que o glaucoma de pressão normal era mais comum no idoso. Mas não era pressão normal, era o cara com 19, com 20. Se você pega os estudos mais atuais, não normotentes, estudos orientais, a média de idade é alguma coisa ali de 55 a 65, senhorinha japonesa. Então, o perfil é esse. Então, é um paciente que faz glaucoma com pressão de 12, de 13. Ou seja, não tem nada de mecânico ali, né? É como se quase, a gente quando dá aula disso, a gente coloca como se fosse o achado oftalmológico de um quadro sistêmico. O pessoal lá de Basel, na Suíça, o Flammer, ele tem toda uma linha de pesquisa em cima disso. Ele trata do glaucoma de pressão normal literalmente como aquela senhorinha que na mão está com Raynaud, na cabeça tem enxaqueca, tem síncope. Tanto que eles têm hemorragia de leito ungueal, né, Guilherme? Tinha um cara na árvore, ele fazia ao vivo no pôster dele capilaroscopia ungueal. Você lá botava a mão, ele te mostrava. Porque no pôster deles, pacientes com mais hemorragia de disco tinham mais capilaroscopia, tinham mais hemorragia de leito ungueal. E não necessariamente progrediam. Então era quase como uma neuropatia óptica isquêmica crônica. Ao invés de uma noia, uma NOIC. Acho que não existe isso, mas estou colocando nessa. Então é um outro perfil de paciente. Então, assim, mais velho, faz glaucoma às vezes com pressões não tão altas, mas esse glaucoma de pressão normal de livro, dano paracentral, hemorragia de disco, Reut, com aquele aspecto de dano focal, isso é de meia idade. Tá? Não exige que ela seja velhinha não, porque ela faz glaucoma com 55 anos na tua frente ali. Caramba, mais uma vez,
Obrigado aí pela aula. Ô, Marcelo, tem mais alguma pergunta aí que chegou? Não. Só queria comentar, Thiago, agradecer a aula. Obrigado mesmo que você está aqui com a gente. Lembrar que você veio aqui na PUC pessoalmente ano passado dar uma palestra brilhante também, né? Foi bem bacana, inclusive. Foi bem bacana. Eu espero que logo você possa voltar pessoalmente, que esse negócio de online é legal, mas pessoalmente é muito melhor. Lembrar que tem vários estudos aí dizendo que a miopia vai aumentar bastante nas próximas décadas. Tem estudo que é o clássico do Brian Holden, que ele fala que em 2050 metade da população deve ser míope e desses 10% devem ter miopia alta. Então, o glaucoma é mais uma preocupação nesse sentido e que todo mundo tem que estar ciente disso. Para quem quiser, tem um debate sobre miopia e glaucoma no canal da SBG de webinar. Se você falar no YouTube e colocar SBG Webinars, aí tem todos os vídeos lá. Nos primeiros que a gente fez, tem gente muito boa lá, muito melhor que eu, para falar de glaucoma e miopia. Uma aula que está o Vessani debatendo com outros colegas, com a Carolzinha lá da escola também, muito bacana. E aí ele tem uma aula só disso. Então é bacana assistir uma vez por ano. Bem boa. Ótimo. Tá? Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Guilherme. A todo mundo que estava aí agora, nesse horário da noite, assistindo com a gente. Deve estar todo mundo com fome. É isso aí. E passando essa pandemia aí, convidando. Prazer, tá? Beleza. Então, eu vou encerrar. O Kahoot, tá? Fizemos o nosso primeiro aqui. Que legal. Fizemos o primeiro aqui na PUC. Sangrou muito, não? Não. Mentira. O primeiro tá bom. Aceitável. Sangrado pra caramba. Brincadeira, mas, conta com uns 4 milímetros de mercúrio e, eventualmente, tirar uma droga. A gente fechou o estudo agora, de 1 ano, é isso aí. É um cara de 17, alguém de 18 que vai cair para 14, e se estava com GAN forte, você vai conseguir tirar o timolol, por exemplo. Tá? O número honesto é isso. Acho que mais que isso é exagero, mas o número honesto é isso aí. E é baratinho, né? Bom. Exato, com certeza. Né? Mas obrigadão, viu, mestre? Obrigado a vocês, tá? Gente, Um abraço. Obrigado a todo mundo que ficou aí, tá? Desculpa eu não conseguir responder algumas perguntas aqui, que eu não tenho a menor capacidade de manejar o bate-papo e falar junto. Aí já exigiu demais, tá? Thiago, obrigado. Eu vou encerrar a reunião. Obrigado. Convidando todo mundo para a reunião da semana que vem. A gente tem um grupo aqui em Campinas que chama IDEA, e esse grupo é um grupo de inovação oftalmológica. São oftalmologistas que fazem coisas novas na oftalmologia e eles têm umas ideias muito boas. Então, quem vai falar é o André Monsanto e o Henrique Ballarin. Então, semana que vem, espero todos nesse mesmo horário. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau.